Em atendimento ao comunicado publicado no DCM 037, de 1/3/2021, as folhas 75 e 76, dou por aberta a reunião da Comissão de Representação, instituída pela Resolução número 10392 de 2021, para estudo e avaliação do vigente Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do município do Rio de Janeiro, instituído pela Lei Complementar 111, de 1º de fevereiro de 2011, com vista a subsidiar a apresentação do respectivo projeto de lei complementar por comissão especial específica de revisão decenal no ano em curso de 2021. Essa comissão está se constituída: vereador Rafael Luz Freitas, vereador Alexandre Esquerdo, vereador Dr. Jairinho, vereador Dr. Rogério Amorim, vereador Felipe Michel, vereador João Mendes de Jesus, vereador Jorge Felipe, vereador Márcio Santos, vereadora Mônica Benício, vereador Pedro Duarte, vereadora Rosa Fernandes, vereadora Tainá de Paula, vereadora Tânia Bastos, vereadora Tereza Berger, vereadora Thaís Ferreira, vereador Vitor Hugo, vereador Valdir Brazão, vereador William Siri, vereador Zico Papera. Constar o quórum necessário, vamos só confirmar aqui as presenças. Vereador Rafael Luz Freitas, presente. Alexandre Esquerdo, não. Doutor Jairinho, presente, né? Presente. Rogério Amorim, presente. Felipe Michel, não. João Mendes, não. Jorge Felipe, Presente. está aqui presente. Márcio Santos, Mônica Benício, Pedro Duarte, está aqui presente. Rosa Fernandes, Presente. presente. Tainá de Paula, presente. Tânia Bastos, não. Tereza Berg, Presente. Thaís Ferreira. Vitor Hugo, presente. Valdir Brazão, acho que não. William Siri, ainda não. Zico Papera. Presente. Presente. A reunião hoje ela vai ser para a gente instalar oficialmente a comissão e ouvir, né, alguns vereadores sobre sugestão de plano de trabalho, para a gente criar aqui um planejamento de ações que deve se desenrolar pelos próximos 2 meses, né? Que o prazo, mais ou menos, que o Poder Executivo deu para enviar esse projeto para cá, parece que vai ser entre abril e maio. Então, é provável que nós tenhamos aí 2 meses de trabalho. A ideia é que, pelo menos, possamos fazer, no mínimo, uma reunião semanal, né? Não sei se todos concordam, para que a gente consiga discutir esse plano diretor, e que, no final, a gente já apresente algum tipo de relatório que possa ajudar a nortear as ações do Poder Legislativo, quando o Poder Executivo for apresentar, e a gente conseguir conversar e ter o nosso trabalho aqui colocado para a cidade. Como em toda comissão, é importante a gente ter também pelo menos um vice-presidente e pelo menos um relator, né? Então, eu sei que a vereadora Tainá de Paula se colocou à disposição para ser, né, talvez a vice-presidente. Acho que o vereador Jairinho se colocou também, gostaria de ser o relator, pelo menos participar. Então, só queria saber, ouvir de todos, se concordam, se tem mais alguma... né, os membros todos concordam, se a gente pode proceder a algum tipo de votação. Vereador Rogério Amorim. Já desmontou, você já deu os nomes, já nomeou. Eu acho que já pode ficar desse jeito mesmo. Então, a Rosa já concorda. Não, Eu também concordo também, com o protesto, porque na hora que você coloca as pessoas que já se disponibilizaram, você, de certa forma, já inibe o restante de se apresentar. A forma não deveria ter sido essa. A forma deveria ser quem se apresenta para tais e tais posições. Então, ficou meio constrangedor. Como é que eu vou dizer para um colega que eu vou concorrer com ele? Então, é chato isso. Mas eu acho que já que você colocou, segue nesse rumo mesmo. Já tem os nomes, a gente só dá a aprovação. Segue o jogo, então.
Presidente, eu também concordo, mas apoio as palavras da vereadora Rosa Fernandes, até porque colocados os nomes, acho que são ótimos, nada contra, mas nos causaria um certo constrangimento poder não estar de acordo com essas indicações. Assim que eu penso, mas eu estou de acordo, os dois são ótimos, com toda certeza vão representar muito bem a comissão. Não, a questão vereadora Tereza, nem de não serem competentes. Eu acho que eu até escolheria essas pessoas, mas a Câmara precisa parar com esse negócio de já chegar com os grupinhos formados. As coisas já são montadas antes, conversadas antes, e já chegam com tudo pronto para apresentar. Acho que a forma é muito ruim e a gente tem que reaprender a fazer isso. Não pode, na hora de qualquer da forma, primeira reunião, não pode ter tido já uma conversa já com proposições feitas. Está errado. Formada acho que a gente tem que parar com esse negócio. Cada um dos 19 vereadores vai ter condição de apresentar aqui as suas colocações, as suas observações, e é só a gente ver a lista, são vereadores realmente que têm uma grande qualidade. A gente fez a participação vou dizer, pela nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico, pelo menos, e acompanhei um pouquinho da Comissão de Saúde e da Comissão de Educação. Os vereadores de primeiro mandato também exerceram um papel fundamental no desenrolar dessas comissões, e acho que a gente hoje tem uma Câmara bem qualificada que vai conseguir fazer um trabalho digno e que a população merece. Presidente. Eu vou passar aqui agora a inscrição para que cada um possa fazer seus comentários, para depois a gente passar o planejamento. Vereadora Tereza Berg. Ok. Posso? Pode. Presidente, embora eu ache assim, importantíssima esta comissão, eu não vejo muita razão dela existir enquanto o plano diretor não chegar à Câmara, porque nós vamos ficar aqui discutindo, depois vem o plano, nós vamos ter que emendar o plano, discutir também o plano. Então, eu, sinceramente, acho que não vejo muita razão da existência desta comissão. Enquanto não chegasse o plano diretor, para que a gente possa discuti-lo com profundidade, e acho até que não deveria ser uma comissão criada com essa finalidade apenas, mas sim a participação de todas as comissões da Casa. Então, acho que todas as comissões da Casa vão participar do plano diretor, sem a menor sombra de dúvida. Então, fica uma interrogação para mim. Não vejo muito sentido a existência desta comissão enquanto o plano diretor não chega à Casa. Mais alguém deseja se inscrever? Estou inscrita. Rosa? Eu. Posso? Pode, com a palavra. Vou passar pelo túnel agora, pode ser que interrompa. Eu acho que a fala da Tereza ela tem fundamento. Nós vamos discutir algo que nós não temos nem noção do que será apresentado. Nós vamos estar debatendo em cima de dados e de informações soltas na percepção de cada um dos membros da comissão. Eu acho que a gente precisava ter um norte, e o norte será o projeto. Eu vejo também, independente da participação das pessoas que estão aqui, que cada uma das comissões da Casa tem conteúdo e teria contribuições importantes para dar na discussão do plano diretor. Então, eu acho que a gente pode aproveitar esse grupo para a gente repensar a formação daqueles que irão tratar
discutir e apresentar as modificações do plano diretor na casa. Eu acho que a Tereza tem razão. Bom, a gente conseguiu ouvir, só cortou uma parte, mas deu para ouvir aí quase tudo. Vereador Pedro Duarte. Bom dia a todos. Queria dizer que estou muito feliz de poder aqui participar de mais uma comissão dentro da casa. Participei ao longo das outras 3 e a Comissão de Desenvolvimento Econômico foi muito ativa e rendeu bastante. Então, tenho certeza que aqui faremos um bom trabalho também. Eu gostaria fiz uma relação muito boa com o nosso presidente Rafael ao longo da comissão e nessa também assim vai ser. Mas também acho que a gente poderia ter, como foi posto pela vereadora Tereza, pela vereadora Rosa, ter alinhado um pouco os nomes antes. Os nomes são excelentes, inclusive a vereadora Tainá já está bem posicionada aí com relação ao tema na Comissão de Assuntos Urbanos. Vamos trabalhar bastante ao longo dos próximos meses. Eu, particularmente, tenho um interesse muito grande também em debater o assunto do plano diretor, do urbanismo. Nas outras comissões, na de Educação, Saúde e Econômico, tivemos também duas vice-presidências, pode ser uma possibilidade. Eu gostaria também de me colocar como opção para que a gente possa debater e ter uma comissão muito mais plural ainda do que ela já está. Então, vamos botar aqui para votar a sugestão do vereador Pedro Duarte de ter mais um vice-presidente. E ele se coloca como nome para essa função, vamos dizer assim. Mais alguém? Vamos votar. Vai ter mais um vice. Se tiver mais um vice, a gente vê quais nomes têm interesse em participar dessa função. Então, vamos lá. Vereador Pedro Duarte vota sim, obviamente. Vereadora Tainá de Paula. Sim. Vereador William Siri. Sim. Vou botar aqui, que aqui tem ordem alfabética. Pedro Duarte. Tainá. Siri. Vereadora Tânia Bastos. Vereador Vitor Hugo. Vereador Jorge Felipe. Vereador Rafael, sim. Vereador Dr. Jairinho. Sim. Vereadora Rosa Fernandes. Sim. Vereadora Tereza Berger. Sim. Vereadora Mônica Benício. Sim. Vereador Dr. Rogério Amorim. Rogério. Vereador... Sim, senhor presidente, desculpa. Sim. Vereadora Thaís Ferreira. Sim, presidente. Ok. Vereador Felipe Michel, também está presente. Bom, dados os votos unânimes de quem votou, passamos agora aos nomes. Além do vereador Pedro Duarte, mais alguém se coloca? Então, quem cala consente. Vereador Pedro Duarte. Então, temos 2 vice-presidentes. A Tainá e o Pedro. Inscrições abertas ainda para continuar as falas. Mais algum vereador deseja se pronunciar? Antônio, Rafael, vou falar rapidinho, vereador Jairinho. Sim. Tem um fundo de razão o que a vereadora Tereza falou, que realmente a comissão tem que ser feita a partir do momento da propositura do Executivo. Mas deixa eu contar uma história aqui para vocês de que eu não sou velho, mas é uma história velha. Né? Primeiro, parabenizar pelas comissões. A Comissão de Desenvolvimento Econômico teve, com meu apoio, a relatoria do vereador Pedro Duarte, que fez brilhantemente. É o vereador primeiro mandato, muito comprometido. A Comissão de Saúde teve o vereador Dr. Rogério Amorim, também com muita qualidade. Comissão de Educação, com o vereador Tarcísio, enfim. Essa comissão representativa é importante, eu vou dizer por quê para vocês. Quando eu cheguei na Câmara, o plano diretor decenal, aí eu vou falando também aí com a Tainá e com a Mônica, que conhecem o assunto,
O Estatuto da Cidade diz que nós tínhamos que fazer esse plano decenal, né? 10 anos decenal. E foi feito em 92, e ele deveria ter sido apresentado em 2002, o plano diretor. Quando foi 2011, essa Câmara, na marra, 20 anos depois, eu pedi ao presidente, na época, o vereador Jorge Felipe, para que pudesse fazer uma comissão de acompanhamento do plano diretor, haja visto que o plano decenal já estava há 20 anos sem votar. Fui presidente dessa comissão, né? Tive que entender um pouquinho do que se tratava, o Estatuto da Cidade, enfim, e aí por aí vai. Presidi 94 audiências públicas pela cidade do Rio de Janeiro, o plano diretor. Então, foi a partir dessa Câmara, enfim, eu não quero contar a história aqui do outro plano diretor, porque foi muito árdua a luta para que a gente forçasse o Executivo a mandar um plano diretor, porque, na verdade, é sempre um parto, porque eu não sei porquê para sair o plano diretor de lá. O plano diretor, veja que o plano diretor decenal demorou 20 anos para sair. Então, foi essa Câmara aqui que fez com que o plano diretor de 2011 saísse do papel 20 anos depois, ou seja, com 9 anos de atraso. Então, quando nós fazemos uma comissão como essa, nem que nós ponhamos somente diretrizes, né, para que e assim, o plano diretor muito isso, diretriz, né, estabelecer os instrumentos do Estatuto da Cidade, enfim, nós estamos sinalizando para o Executivo que ele precisa se coçar para poder mandar o plano diretor para essa Câmara o quanto antes, né? Então, essa proatividade do Legislativo não vai fazer mal algum. Então, na verdade, é verdade que deveríamos esperar o Executivo mandar, né? Verdade. Mas também é verdade que, assim, desses anos meus de Câmara, me deu a experiência de que, se determinadas matérias não houver uma força forçada, o Legislativo forçar, de repente lá o andamento do Executivo, as suas atribuições possam dar prioridade a outras coisas. Quando nós sabemos que o plano diretor é um instrumento importante de crescimento da cidade, sobretudo de vetor de crescimento em linhas gerais, né? Porque você vê o final da Avenida Brasil ali, perto de Itaguaí, nós perdemos boa parte das indústrias do Rio de Janeiro para Itaguaí. Enfim, e isso aí o plano diretor, uma gota no oceano do plano que o plano diretor poderia resolver. Então, assim, essa proatividade do Legislativo de estar fazendo esse tipo de pressão, entre aspas, né? Assim, é bem saudável para a Câmara, né? Nós tivemos, assim, eu estou falando que do outro plano diretor, nós é que tivemos a iniciativa, aí o Executivo foi e mandou, e, assim, nós sinalizamos, nós fazemos a sinalização aqui na Câmara, que é importante, eu tenho certeza que virá esse projeto, e essa comissão será uma comissão pluripartidária votada em plenário, né? Assim, eu não tenho resistência alguma aqui, e jamais eu vou falar aqui de todo o coração, assim, eu abro mão, entendeu? Na Comissão de Saúde, o vereador Rogério conversou comigo, enfim, e em várias outras oportunidades que me conhece. Quem quiser participar, porque eu vou estar participando da comissão, independente da posição que tiver. Assim, eu não tenho constrangimento algum de ceder lugar, de ceder espaço, de ceder vez, de estar trabalhando em conjunto, de mãos dadas, enfim, mesmo porque isso é um trabalho que é muito grande, entendeu? E assim, você ter pessoas para ajudar é sempre saudável. Então, sendo eu relator, preciso muito da ajuda de vocês. Relator dessa primeira comissão, que depois terá uma nova comissão, tenho certeza, para poder, de pluripartidária, votada no plenário, para poder dar andamento aos trabalhos. Mas nessa primeira comissão, quem puder ajudar, eu agradeço. E quem tiver a vontade de ser, né, eu posso também ajudar também, tá bom?
Rafael, parabéns pela iniciativa. É importante o Legislativo ter esse tipo de iniciativa, porque são iniciativas como essa que fazem com que a gente possa sinalizar o quanto é importante alguns movimentos do Executivo acontecer. Obrigado, presidente. Obrigado, senhoras e senhores vereadores. Me permite, vereador Jairinho? Claro, Eu ainda entendo que as comissões de representação elas têm um papel muito importante enquanto não são constituídas as comissões permanentes. Mas, a partir do momento em que foram construídas as comissões permanentes, eu acho que nem se justifica uma comissão de representação. Eu acho que as comissões permanentes, elas deveriam, enfim, apresentar as suas propostas, a partir delas, então, talvez se criar uma comissão específica para discutir e debater o plano diretor da cidade. Embora, volte a dizer, no meu entendimento, isto só deveria ocorrer com a chegada do plano diretor à Câmara, que me parece, segundo Fajardo, que já deve chegar ainda neste semestre. Acho que a perspectiva é essa. Bom. Mas, assim, nós temos a experiência de que, se não houver nominalmente o nome da comissão do plano diretor, enfim, e deixar a cargo das comissões, não, assim, a gente não consegue essa convergência, Tereza, de fazer o trabalho. Enfim, você tem razão, a comissão permanente, inclusive essas frentes parlamentares que estão sendo colocadas no nosso grupo, terão validade se os membros da comissão permanente correlata fizerem parte delas ou autorizarem, né? É importante que você saiba isso também. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos. Obrigado aí as observações de todos. Antes de passar para o Jorge Felipe, só fazer um comentário. A Tainá quer falar também? Não, primeiro as damas, por favor. Só complementar esse debate, e aí, falando muito na direção da fala da vereadora Tereza Berger, eu avalio que a gente precisa posicionar a Câmara de Vereadores nesse contexto de revisão do plano. Acho que é sabido e notório, talvez alguns vereadores ainda não tenham notícia, houve o primeiro chamamento do Compur, fui representando, inclusive, a Câmara de Vereadores nessa chamada, não houve apresentação da minuta inicial do plano. Há um grupo de trabalho de interlocutores do plano diretor que já estão se dedicando a uma primeira minuta, e a Câmara de Vereadores não tem assento nesse grupo de trabalho de interlocutores. Então, é um aceno, Tereza e demais. Claro, com a dificuldade que nós estamos tendo nesse debate inicial no desenvolvimento do plano diretor. Não é uma via de mão dupla, como a gente costuma dizer. Então, acho que cabe a nós a gente se dedicar e se debruçar nesse primeiro momento nos PLs e PLCs que tocam e tangenciam o plano diretor. Tem muitos pequenos projetos de lei que precisam ser revistos e, inclusive, priorizados, nesse entendimento de que eles precisam fazer parte de um escopo maior de plano. A gente vem sofrendo muito com isso nas últimas legislaturas. O Rafael tem um projeto de lei super interessante sobre a ocupação do espaço público, que deve compor, integrar o debate do plano diretor, assim como o PLC 136 e outros tantos que falam sobre a reconversão, sobre acenos para setores econômicos. A gente passa por uma discussão de retomada da economia totalmente descolada do debate do planejamento urbano da cidade, que a Câmara, na minha opinião, tem um repertório e uma inserção muito maior do que o próprio Executivo, se a gente for parar para pensar. Os principais pontos de discussão urbana passaram pela Câmara de Vereadores nesse contexto recente da cidade. Então, acho que cabe a nós arrumar a casa, a gente tem muito debate para tocar sobre o plano diretor e também estabelecer nossa forma de escuta pública, de escuta ativa com a sociedade, com os setores da sociedade civil que a gente quer articular. Um pouco isso. Perfeito. Complementando só o que a vereadora Tainá falou, a gente tem as comissões de representação que foram definidas pela presidência da Casa, e aqui já dou os parabéns ao vereador Carlos Caiado, presidente que está aqui, porque a gente está numa situação ímpar da cidade. Saúde, educação, desenvolvimento econômico,
e a oportunidade da rediscussão do plano diretor são agora. Tudo ao mesmo tempo. Alguns chamam de tempestade perfeita tudo isso que está acontecendo aqui. E a gente tem que aproveitar a capacidade de trabalho, a qualidade dos vereadores que hoje se elegeram, para a gente conseguir fazer com que a Câmara seja protagonista nessas discussões. A gente não pode ficar só esperando o Poder Executivo se posicionar para a Câmara, então, entrar no circuito e discutir o que vem de lá. Vou dar um exemplo aqui do que aconteceu, por exemplo, na Comissão de Representação de Desenvolvimento Econômico. Escutamos vários atores dos diversos setores produtivos daqui da cidade. Uma reunião foi feita com o setor de abastecimento, com o setor de indústria. Depois que nós fizemos essa reunião, terminamos lá o trabalho da comissão, 10 dias depois, 15 dias depois, o prefeito Eduardo Paz estava lá no mercado de São Sebastião, falando sobre algumas intervenções que ele pensa e deseja fazer ali em relação ao mercado. A Secretaria de Meio Ambiente fez uma operação agora lá também, por conta de alguma situação irregular. Ou seja, a Câmara ajudou a pontuar uma ação que o Poder Executivo fez. Então, nós temos sim que ser protagonistas nesse processo. E, para isso, entendo que essa comissão de representação definida pela mesa está sendo importante para a gente já iniciar essa discussão. Tanto que, quando vem qualquer projeto de lei, no final, quem decide o texto final são os vereadores, mesmo que venha do Executivo. E a gente está acostumado a ver todos os projetos que têm teor urbanístico, a gente muda. Nunca ele é aprovado 100% original, como vem do Executivo. Então, acho que essas comissões têm esse papel fundamental. É uma participação voluntária. Todos os partidos têm o direito de integrar e de colocar os seus representantes. Eu acho que essa diversidade partidária ela ajuda bastante. Só vendo aqui agora como ficou a composição. Você tem um relator que é mais, talvez, centrado. Você tem uma vice-presidente do PT e um vice-presidente do Novo, assim como foi na Comissão de Desenvolvimento Econômico. E eu tenho certeza que a gente tem condição de fazer um trabalho muito bom e fazer com que a Câmara Municipal seja protagonista nesse momento de retomada do Rio. Vou passar a palavra agora ao vereador Jorge Felipe. Bom dia a todos, senhores vereadores. É um prazer enorme estar aqui junto dos senhores. Saudar o meu querido presidente, vereador Carlos Caiado, e, por extensão, a todos os companheiros da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu acompanhei as observações feitas pelas vereadoras Rosa Fernandes e Tereza Berg. E entendo de que suas excelências não deixam de ter razão nas suas preocupações. Porque, evidentemente, se a razão da criação desta comissão, o objetivo fosse iniciar discussão a respeito do plano diretor, seria inócuo, porque nós não temos efetivamente uma proposta que ainda tenha chegado à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Mas, por outro lado, eu convido a fazer um raciocínio de que, para se elaborar uma proposta, um projeto de plano diretor, para que seja finalmente discutido e votado na Câmara Municipal, o Poder Executivo deve ter cuidado de respeitar procedimentos estabelecidos em legislação federal e na legislação municipal. Talvez seja exatamente esse o aspecto substancial que alicerça a existência desta comissão. Nós iniciarmos procedimento, convidar integrantes do Poder Executivo para que venham até aqui e nos dê conhecimento dos procedimentos que estão sendo adotados pelo Poder Executivo para a elaboração dessa proposta que chegará à Câmara. Isso porque, posteriormente, com a chegada da proposta, nós não poderemos mais discutir os procedimentos. Então, se tivermos que fazer alguma observação à conduta do Poder Executivo, por exemplo, o Jarinho estava falando assim, o doutor Jarinho estava falando assim, eu presidi uma comissão que foi elaborada em 2011
e que nós realizamos dezenas e dezenas de audiências públicas antes mesmo de chegar à proposta do plano diretor à cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, naquela ocasião, como ele mesmo mencionou, nós estávamos criando um constrangimento ao Poder Executivo para que ele adotasse as providências para que a proposta chegasse à Câmara, porque já tinham decorrido os 10 anos previsto no nosso plano diretor para a sua atualização, e já se passaram, eram 19 anos que sem nós termos a revisão do plano diretor decenal. Então, hoje, naturalmente, não há necessidade de criar constrangimento ao Executivo, mas que é saudável de que tenhamos o cuidado de fazer o acompanhamento dos procedimentos nas várias áreas das políticas públicas da cidade do Rio de Janeiro, para ver como está sendo conduzido este processo de redação do plano diretor, para ver se ele será respeitoso com as determinações que impõe a legislação atual. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Passar o vereador doutor Rogério Amorim, se inscreveu para falar também. Bem, senhor presidente, antes de mais nada, queria agradecer a todos aí a minha participação e parabenizar por essa iniciativa. Eu concordo com o nobre vereador Jorge Felipe, que é imprescindível a Câmara dos Vereadores, trazer para si o protagonismo de uma pauta tão importante para a cidade do Rio de Janeiro. Mas também tenho que destacar a fala do nobre deputado também, doutor Jairinho, que é importante também que nós não atropelemos as comissões da Casa com um excesso de frentes parlamentares, como nós temos visto, ou até mesmo atropelar os trabalhos nessa comissão para que o objetivo principal dela não se perca, que é a discussão e, sobretudo, uma elaboração de um plano diretor em que o legislativo seja um protagonista e não apenas mero aprovador ou reprovador do executivo. E é isso que a sociedade espera de nós, um legislativo mais atuante, um legislativo menos refém do executivo e um legislativo mais independente. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, parabéns aí pela presidência e pela condução dessa comissão. Passar agora a palavra ao vereador, presidente Carlos Caiado. Oi. Cumprimentar aqui todos os vereadores presentes e aqueles que estão nos assistindo de forma híbrida. Agradecer muito a presença de cada um, cumprimentar aqui o presidente, o vereador Jorge Felipe, e falar assim, eu não quero ser redundante, mas falar que a presidência, quando estabeleceu essas comissões de representação, é buscar, logicamente, aquelas 3 durante o recesso, a Câmara Municipal se fazer presente na vida da população em temas de extrema importância, em que a fase do Brasil, do mundo, enfim, da nossa cidade, no processo de reconstrução. Entendo perfeitamente, escutei, até mesmo eu estava numa reunião no gabinete, o que a vereadora Rosa Fernandes e a vereadora Tereza Berg falaram, entendo perfeitamente, mas, assim, eu não quero ser, como eu falei, redundante, mas o que o presidente Jorge Felipe falou exatamente é o nosso objetivo. E me recordo lá atrás, acho que o vereador Jairinho falou um pouco, e eu não lembrava a data exata, como o presidente colocou, em 2011, foi criada uma comissão aqui na Casa e que o Poder Executivo não tinha encaminhado ainda o plano diretor para ser analisado por esta Casa. E foi bem e muito produtivo ter tido aquela comissão e no momento, como o presidente colocou na época que presidia, era um momento assim, de, não vou dizer a palavra constranger, mas buscar assim, que o Poder Executivo pudesse acelerar o processo para ser encaminhado essa Casa Legislativa. Eu não, de forma alguma, a presidência e a mesa diretora, quando buscou criar essa comissão, inclusive, escolheu um nome da própria mesa diretora, o Rafael, enfim, que tem um trabalho brilhante, todos aqui têm da mesa diretora, teria capacidade para tal, exatamente para poder, depois que o Poder Executivo encaminhar aqui para a Casa Legislativa, que possa ser eleita a comissão, mas agora, nesse processo, a gente coloca, como o vereador Rogério Amorim até colocou, enfim, fala aqui até as palavras do presidente Jorge Felipe, o protagonismo dessa casa num tema extremamente importante. E que muita coisa, sim, pode ser debatida com a sociedade, com instituições que entendem do assunto, pode ser analisado o plano diretor que a casa aprovou, o que deu certo, o que poderia ter sido melhor, o que não deu certo.
E ainda, ao encontro que o presidente Jorge Felipe falou, até eu queria falar antes até desse debate, já seria o sinal, a presidência e a mesa diretora, a vereadora Tânia Bastos, acredito que tenha ciência disso, em contato com a Procuradoria do município, da Câmara Municipal, presidente Jorge Felipe, nós estamos colocando à disposição o procurador Flávio, que é um brilhante procurador, para já acompanhar a comissão e que rege principalmente, logicamente, o que Vossa Excelência colocou sobre a questão jurídica e de que tem a ver com o governo federal, que tem a ver com o governo do Estado. E acredito que essa comissão de representação, ela se adianta nesse processo de discussão, sim, da cidade, nesse tema tão relevante. E a prefeitura, assim, de forma alguma é uma competição com a prefeitura, mas anunciou que vai caminhar em maio para cá. E se não encaminhar? A gente perde o primeiro semestre? A gente não pode já se adiantar com pessoas capacitadas que têm essa casa legislativa, com assessores, para a gente poder detalhar e buscar essa interação. A vereadora Tainá trouxe aqui uma preocupação que foi a mesma da minha, vereadora, de que a prefeitura criou um conselho lá, uma comissão, e que sequer foi comunicada essa casa. E agora vamos fazer o inverso. A gente sabe que tem essa comissão, e nós vamos fazer um ofício dizendo que existe essa comissão de representação, que essa comissão tem que participar, de certa forma, e ser informada nesse processo de elaboração. E com isso, a gente já adianta muito o processo e busca, sem dúvida alguma, o projeto, se for possível, como foi já anunciado pelo Poder Executivo, chegar aqui em maio e a gente acelerar e votar ainda nesse primeiro semestre, se for possível. E essa eu acho que é uma questão que foi o nosso objetivo e, enfim, e acredito que a gente possa realmente alcançá-lo. E, logicamente, as comissões permanentes, enfim, têm o seu trabalho, obviamente, estabelecidos, inclusive vários projetos do Poder Executivo já devem estar chegando hoje e que vão estar estabelecendo a trabalhar em forma não só dos projetos do Executivo, mas outros projetos que estabeleçam o trabalho das comissões. Então, eu queria só destacar, não quero, como eu falei, ser redundante, mas o presidente Jorge Felipe foi perfeito em sua fala. É dessa forma assim, que se estabelece o objetivo dessa comissão de representação. Eu acredito que terá um sucesso, como se teve as outras 3 comissões, e acredito que um projeto, por exemplo, para finalizar, do Poder Executivo, que foi apresentado pelos vereadores, que trata da recuperação de finanças da casa, já foi praticamente assim discutido aqui um pouco numa apresentação do secretário de Fazenda nessa Casa Legislativa. E dessa forma nós vamos buscar objetivar para que a gente possa aprovar o quanto antes esse plano diretor e dar o rumo para a cidade que necessita. Obrigado, presidente. Só para complementar, presidente Caiado, a apresentação que o secretário Pedro Paulo fez lá naquele almoço, ele já tinha, foi praticamente a mesma, foi bem parecida com a que ele fez para a comissão anteriormente. E a gente já tinha esses dados na mão, já pôde já se antecipar com qualquer tipo de estudo ou aprofundamento das discussões. Acho que a vereadora Rosa Fernandes quer falar também. Eu queria só... Microfone aqui. Depois me inscreva, presidente Rafael, por favor. Seja bem-vindo. Mota se inscrevendo. Alô. Eu estou aqui tentando entender esses princípios. Na minha concepção e a informação que eu tinha, era que já existia uma data definida para o envio do projeto, da proposta do plano diretor para essa casa. Quando vocês falam em protagonismo, em correr risco do executivo não mandar, aí já me preocupa. Então, não existe, eles não estão trabalhando nisso, significa que não tem isso bem definido, nem muito claro. Criar uma comissão para trabalhar, para discutir, é sempre produtivo, eu não tenho a menor dúvida disso. Vai acrescentar alguma coisa? Sim, claro que a gente vai dar um passinho à frente, depois vai ter que recuar para poder trabalhar em cima do plano diretor que vai ser encaminhado e que a gente vai discutir, porque nós não, na minha cabeça, não iríamos elaborar um plano diretor. Nós iríamos analisar o plano diretor do Executivo e fazer as modificações necessárias. Mas, assim, pelo que eu estou vendo, não existe nada muito claro e nem bem definido. E ainda existe a insegurança do Executivo não mandar o plano diretor. Aí eu fico mais preocupada ainda.
Eu acho que, já que existe essa comissão, já que existe a presidente Tainá, da Comissão de Urbanismo, poderia entrar em contato com o Executivo e saber em que pé as coisas andam, até para a gente poder se posicionar melhor. Com relação à participação das comissões, eu entendo, presidente Caiado, que quando nós elegemos comissões permanentes nessa casa, e elas devem ser respeitadas nas suas propostas, deveria começar pelas comissões essa discussão e a proposição daquilo que vai ser feito. Senão a gente atropela as comissões. Eu volto a dizer a questão da deselegância. Como é que eu vou dizer para a vereadora Tainá que ela não vai fazer uma comissão especial que trate, por exemplo, da questão econômica da cidade? Deselegante, ela está com uma proposição. Então, assim, eu começo porque a relação, ela é muito forte. E aí você começa, a cada momento, entregar a parte daquilo que você deveria estar fazendo para que outras comissões e outros vereadores comecem a desempenhar esse papel no seu lugar. Então, eu acho que, em primeiro lugar, as comissões devem ser ouvidas. Aí sim, as comissões devem ser protagonistas desse processo, que é um processo importante, global, da cidade como um todo, e que tem todos os segmentos, deveriam pelo menos estar envolvidos nisso. Então, acho, mais uma vez, volto à discussão anterior, a sensação que eu tenho é que já está tudo combinado, tudo foi discutido, tudo foi imaginado e trazido para essa primeira reunião, que deveria ser uma reunião que nós deveríamos estar aqui pensando como fazer, como seguir, como desenhar, já está mais ou menos desenhado e nós temos apenas que concordar. Eu não gosto desse tipo de formatação de grupos de trabalho, enfim. Eu gosto que as coisas sejam mais transparentes. É desse jeito. Vocês estão achando que a prefeitura não vai mandar? Não existe contato com quem está preparando isso? Estou achando estranho. A gente está propondo alguma coisa que nem contato a gente tem com as pessoas do Executivo que devem estar trabalhando nisso, e para mandar um plano diretor para cá daqui a 2 meses, eles devem estar trabalhando nisso já há bastante tempo. Ninguém vai elaborar um plano diretor em 2 meses no chute. A gente não tem contato com essas pessoas, a gente está duvidando dessa capacidade, da possibilidade do Executivo mandar para cá o plano diretor, é isso mesmo. Se não tem nada sendo elaborado, se não tem nada sendo preparado, aí a questão muda de figura. Então, a gente aqui vai começar do zero, apresentar uma proposta e dizer, olha, está aqui a nossa proposta. Vocês que venham se juntar a nós. Mas, na minha cabeça, era o inverso. Já estava tudo mais ou menos engatilhado e nós entraríamos na análise, nas mudanças que deveriam ser feitas nesse projeto que vai ser encaminhado. Então, eu acho que a primeira coisa que deve ser feita, presidente Rafael Freitas, é fazer contato com a Secretaria de Urbanismo, deve ser o secretário Fajardo, que deve estar trabalhando nisso, saber dele em que pé essas coisas estão, para a gente poder se posicionar. Além disso, eu acho que essa comissão tem que ter o assento garantido de cada representante das comissões dessa casa. E a gente faz uma coisa mais plural, mais ampla. Assim, os tempos mudaram, entendeu? As pessoas hoje estão antenadas. A qualidade dos vereadores é indiscutivelmente muito boa. As pessoas são qualificadas, são preparadas. Aqui não tem o mais bobo, está lá fora, não está aqui dentro. Aqui todo mundo está antenado em tudo. A melhor coisa que a gente faz é dar transparência
e participação a todos aqueles que deveriam e que têm o direito de estar participando dessa comissão. Eu estava pensando aqui, sei lá, tem a comissão da mulher. Provavelmente a comissão da mulher pode até entender que tem algum tipo de participação importante. Não sei, quem entende do tema e quem está trabalhando no tema são eles. Cada um de nós aqui tem contribuição a dar. Seja um elemento de cada comissão participando. Que seja a presidência, se não quiser, que mande o vice, que mande o vogal, mas que tenha a representação de cada uma das comissões dessa casa, trabalhando, discutindo e propondo. Aí sim, a gente tem uma representação ampla, vou botar geral e restrita, da Câmara Municipal na proposição do plano diretor. Bom, vou passar agora a palavra. Quem pediu foi o vereador Tarcísio Mota. Tarcísio, só para fazer também um comentário aqui. Tinha até anotado aqui sobre o Fajardo, secretário. Acho que a primeira ação teria que ser convidá-lo para que ele fale sobre o plano diretor. A Câmara tem que exercer o seu papel de fiscalizador, então a gente precisa se antecipar sempre aos movimentos. E também é importante falar o seguinte, a comissão de representação ela é um pouco diferente das comissões permanentes e abre a possibilidade de qualquer vereador participar. A gente tem hoje aqui uma lista de 19 vereadores participantes dessa comissão. É mais do que 1/3 da Câmara. E para dizer que você não fecha a participação para um partido... Foi por lideranças, foi por bancadas. Sim, você tem, por exemplo, 3 vereadores do PSOL, cada um participando de uma comissão permanente, cada um tem o seu nome aqui. Você tem pelo menos 2 vereadores do DEM, 2 vereadores de Cidadania, 3 vereadores do Republicanos, cada um faz parte de uma comissão. Então, você tem uma diversidade, você tem uma pluralidade, que é o que se queria com... Meu presidente, mas a pluralidade é de bancada, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando das comissões permanentes da casa, que a gente elegeu para representar e para trabalhar cada um dos segmentos que a gente entende ser importante. Sim, cada vereador tem a sua liderança partidária, é só conversar e poder se colocar como participante da comissão. Volto a dizer, não é questão de bancada, não é uma questão partidária, é uma questão das comissões, da participação das comissões. Nem todas as comissões a gente vai ter uma representação partidária nela. A gente está falando de temas, a gente está falando dos assuntos que as comissões da casa tratam. É disso, não estou falando que tem que ter a representação do DEM, do PSOL, do PT, não é isso que eu estou falando. Estou falando que nós elegemos comissões permanentes. E acho que a gente tem que entender o desenho da casa, que tem que ter a participação dessas pessoas. Vereadora, só para complementar, pode, Rafael? Esse cuidado que Vossa Excelência está buscando em relação às comissões, inclusive a presidência e a mesa diretora teve. Publicou até no grupo, no início do trabalho, no recesso, que as frentes parlamentares e comissões especiais têm que ter a anuência de pelo menos 2 membros de cada comissão permanente naquele assunto que se refere. Quanto à comissão de representação, não cabe isso. Cabe uma decisão assim, da mesa diretora de buscar um entendimento que o parlamento se sinta representado, sim, pelos partidos pluripartidários e que, inclusive, conversado até como exemplo pelo Tarcísio, abre até mesmo dentro de um consenso que os partidos possam indicar mais de um para que possa fazer parte. E essa comissão de representação do plano diretor, sim, a Câmara está se adiantando a um processo que é fundamental da cidade, que todos têm a oportunidade de participar e dar a sua opinião para que não uma desconfiança quando o Poder Executivo da sua palavra que vai encaminhar aqui para maio. Foi a palavra, mas em nenhum momento chegou de forma oficiosa e que em maio o governo vai encaminhar para cá. Então, nós buscamos, através da mesa diretora e da presidência, de buscar a participação de todos. E todos que queiram fazer participação dessa comissão farão parte. E a preocupação que a presidência, voltando a repetir, que Vossa Excelência está colocando, a mesa diretora e a presidência teve com as comissões permanentes, fazendo essa resolução, se Vossa Excelência quiser, eu até peço para buscar e entregar para Vossa Excelência, na qual as comissões especiais, as frentes parlamentares, precisam sim de a anuência de 2 membros de cada comissão permanente que tenha a ver com aquele tema
que aquela comissão ou a frente está sendo criada. Mas essa comissão de representação não tem o mesmo propósito, tanto que a mesa diretora teve até a preocupação de colocar um membro presidindo essa comissão que seja da mesa diretora para que não houvesse qualquer, vamos dizer assim, problemas, sim, de entendimento, na qual, quando o governo encaminhar o projeto para cá, se encaminhar, e que o presidente da comissão ele não pode ser votado no plenário. Ele não pode participar dessa comissão, que foi um combinado que nós fizemos. Então, é isso que eu queria falar. Obrigado. Vereador Tarcísio Mota. Obrigado, Rafael. Bom dia a todos e todas. Queria primeiro pedir desculpas por ter chegado atrasado. Tinha um outro compromisso agora pela manhã, então eu perdi o início da reunião. Então, eu quero pedir perdão, inclusive, se algumas coisas já tiverem sido faladas. Eu estava tentando buscar aqui com a minha assessoria, mas não tenho certeza. Eu queria, primeiro, eu acho, queria concordar com a vereadora Rosa Fernandes que é importante que a gente tenha espaços no Legislativo para discutir um tema tão importante quanto o plano diretor, mas é importante que a gente pense essa questão do método, qual é o papel de cada um dos espaços, como é que eles não atropelam e não atravessam os demais espaços que a gente tem no Legislativo. Acho que é uma questão da gente pensar a questão do método, e hoje é só a primeira reunião desta comissão, uma reunião de instalação. Eu queria dizer que aí, tentando dialogar, inclusive, com a fala do Caiado e com a postura do governo até aqui, do governo Eduardo Paes, que é o seguinte: não é porque uma determinada lei é muito importante que ela deve ser acelerada a todo custo. A importância de uma determinada lei significa que a gente tem que fazê-la com cuidado, com a urgência necessária, mas que a gente não pode prescindir de, por exemplo, que a gente tem um debate amplo com, não só dos vereadores, mas com a sociedade civil. E aí é importante, quando a Rosa fala assim, mas eles estão planejando entregar agora em abril, eles devem estar trabalhando. Pois é, Rosa, tem um grupo, tem uma comissão chamada Grupo de Interlocutores, que em tese funciona desde 2018. Desde 2018. E a gente teve pouquíssima informação sobre isso. Esse grupo não teve uma grande atuação. E durante a pandemia paralisou as atividades. Voltou a se reunir em dezembro para poder começar a pensar como é que se organiza diante da nova gestão, e já teve 2 ou 3 reuniões esse ano. E aí, nesse grupo de interlocutores, que as pessoas ficaram espantadas também com o anúncio de que eles teriam que finalizar uma minuta do plano diretor para mandar para a Câmara em abril. Houve uma série de críticas. Eu depois posso colocar no grupo de vereadores, inclusive, um ofício do Conselho de Arquitetos da CAL, que trata dessas críticas. Eu não sei se os vereadores da comissão já tiveram acesso a isso. E aí tem umas coisas que eu acho que a Câmara tem que se posicionar sim. Por exemplo, a gente não pode admitir que o Executivo jogue para nós, do Legislativo, a responsabilidade toda de fazer as audiências públicas para ouvir a sociedade. Para construir a minuta do plano diretor, o Executivo tem que ouvir a sociedade. Não tem que ser a gente a fazer todo esse trabalho. Tem que ter audiência pública na Câmara? Tem. Mas imaginem vocês que a minuta que vai vir para a Câmara vai ter 1, 2 audiências públicas apenas, de um plano diretor com tamanha responsabilidade para isso, e nós é que vamos ter que fazer o resto. E aí isso significa que é complicado. Como é que a gente vai pensar numa minuta de plano diretor se até agora esse grupo de interlocutores não tem um diagnóstico decisivo dos indicadores urbanos e uma avaliação sobre o que foi o outro plano diretor? Qualquer plano, desse ponto de vista, parte do princípio de você ter um diagnóstico do que está acontecendo para você pensar no que você vai fazer daqui para frente. Debate com a sociedade civil, com os especialistas. Eu acho que a principal função desta comissão aqui agora é, sim, fazer pressão para que o processo ande. Mas não para que ele se acelere de forma irresponsável, mas para que ele ande como ele deve andar. Nós deveríamos estar, nesta altura do campeonato, já municiados de algum tipo de diagnóstico sobre o que foi, o que funcionou e o que não funcionou do atual plano diretor, do diretor que a gente está revisando, para que a gente possa avançar dali. Ao mesmo tempo, a gente deveria estar pressionando para que essas audiências aconteçam antes, algumas audiências aconteçam, provavelmente, inclusive, por áreas de planejamento, nas regiões da cidade, para ouvir os moradores, antes que a minuta seja encaminhada ao Legislativo, senão sobre nós recairá uma responsabilidade que é muito maior do que deveria ser nessa altura do campeonato. Nós vamos avaliar, propor, devemos fazer audiências públicas, mas não é a gente que tem que fazer as primeiras. Isso deve acontecer num processo de construção da própria minuta feita pelo próprio Executivo. E aí
a questão da participação social é fundamental. Uma terceira coisa que eu queria falar, e eu prometo que já estou indo para o encerramento, nós temos um problema nas afirmações públicas que tem acontecido pela imprensa, né? Os planos setoriais, né, que são subordinados ao plano diretor, né, ainda não há definição se eles vão estar incorporados ao plano diretor, se eles virão depois ou mesmo se eles virão antes. E aí não faz sentido, a gente vai discutir o plano diretor depois de ter discutido alguns planos setoriais, lei de uso e ocupação do solo, etc. Não vou aqui recuperar todo o debate que a gente fez no ano passado, várias vezes que vinham legislações recortadas nessa história. Eu acho que existe uma série de questões que eu acho que o principal papel dessa comissão é se dirigir ao executivo e perguntar: e aí, em que pé estamos todos sobre essa situação? Qual é o cronograma? Qual é a proposta? E que a gente possa interferir, alertar a prefeitura de que ela não pode mandar uma minuta construída às pressas, sem participação social, sem que a gente tenha um diagnóstico claro, porque se isso acontecer, aqui dentro, o trabalho vai ficar mais lento também. E aí a gente não vai conseguir dar a urgência necessária, que não pode, na minha opinião, atropelar o processo como um todo. Muito obrigado e desculpa se eu me repeti, porque eu perdi o início da reunião. Não, foi importante até a sua fala, o vereador Tarcísio, que acho que é quase que consenso, né? Não perguntei para todos, que a primeira ação efetiva nossa teria que ser chamar o secretário municipal de Planejamento Urbano, o Washington Fajardo, para a gente já ter a primeira conversa, né, um pouco mais aprofundada sobre a situação. Acho que a Tainá... Posso fazer um comentário? Rosa. Acho que é por aí mesmo. Acho que o primeiro passo que a gente tem que dar é chamar o secretário Fajardo. Segundo o vereador Tarcísio, já existe um grupo há alguns anos trabalhando nessa questão e que certamente deve estar inserido na Secretaria de Urbanismo, acredito eu. Se não estiver, que a gente convide um representante desse grupo para que ele possa falar sobre todo esse processo. E acho que a gente consegue pegar aí algo para que a gente possa se amparar. Eu acho que o plano diretor atual pode ser uma referência para que a gente possa começar uma discussão em relação ao que deu certo e o que não deu certo. Porque se a gente não tem referência de nada, fica um negócio meio solto e a gente vai começar, cada um aqui, fazer uma colcha de retalhos para tentar apresentar algo num curto espaço de tempo, competindo com um grupo que já está trabalhando com isso desde 2018 e que a gente precisa, certamente, respeitar todo esse material, toda essa discussão que já está acontecendo há muito tempo. Eu acho que a gente tem dois caminhos. Rosa, só me permita dizer que o grupo existe desde 2018, mas praticamente nenhuma participação popular da sociedade civil, tá? Tem que pensar isso. Era um grupo que ia preparar o início do processo. E esse processo de debate com a sociedade não aconteceu até agora. Só para a gente se situar. Está atrasado a parada e a responsabilidade não é nossa. Assim, Tarcísio, eu acho que o nosso papel é exatamente de complementar, de alertar, de participar, de trazer a sociedade civil para cá, da gente poder pegar a nossa experiência, a nossa vivência de ponta na cidade, que a gente tem muito a contribuir, mas a gente precisa ter um norte. E eu acho que o norte é o que já existe e é aquilo que está sendo preparado desde 2018. Eu acho que, a partir daí, a gente vai ter uma referência para começar a discutir, trabalhar e tratar dos pontos importantes. O que eu estava me referindo é que a gente não pode começar trabalhando aqui do nada. Cara, é muito chique esse menino do cerimonial, vou te dizer. A gente tem até biscoito agora, Tarcísio está perdendo. Esse negócio de ficar remoto não consegue comer os biscoitos. Tem delivery, não? Vê se o cerimonial não consegue um delivery aí. Não tem. Enfim, a gente já começa, então, a definir um caminho que eu acho que é importante, que está precisando ter. Acho que essa sugestão do Tarcísio, e aí a Comissão de Urbanismo é fundamental nesse processo, de estar aqui tratando, discutindo com a gente sobre o que deu certo e o que não deu certo
em relação ao atual plano diretor. E acho que mais rápido do que nunca trazer o secretário Fajardo e a representação desse grupo de trabalho que existe na Prefeitura. Vereador Jorge Felipe, depois Tainá. Quer inverter? Tainá primeiro, então. Só trazendo alguns elementos, avalio que Rosa organizou muito bem, na verdade, estava no escopo da reunião a organização de um plano de trabalho, a gente avaliar o papel dessa Casa Legislativa no processo. Acho que tanto a condução da última gestão quanto essa iniciam e perpetuam um modelo de atropelo no debate público que também pode se dar na Câmara de Vereadores. Acho que em nenhum momento, não é a intenção nem de Rafael, nem dos outros integrantes dessa comissão, estabelecer e indicar a construção de um plano diretor paralelo ou subterrâneo ao plano diretor que tem que ser elaborado pelo Executivo. Não é isso. Mas, sem dúvida alguma, a Câmara de Vereadores tem um papel de interlocução com a sociedade que precisa, inclusive, pressionar as formas da condução do processo participativo, e aí reforço a fala de Tarcísio, que vem sendo muito insuficiente desde a gestão anterior. O grupo de trabalho dos interlocutores chamou não só o Compur, mas grupos seletíssimos de profissionais do próprio Executivo para a condução do plano diretor, que sequer tem uma minuta. Importante reforçar isso aqui. Antes da minha camiseta de vereadora, eu tenho a camiseta de presidente do EAB, de conselheira do Conselho de Arquitetura, e venho discutindo há anos o debate da revisão do plano diretor do Rio de Janeiro. É uma lástima o que o Executivo vem fazendo no processo de participação, excluindo, inclusive, a Câmara de Vereadores deste processo. Eu quero bater aqui nesse grupo de interlocutores, Rosa, porque eu não acho que é simplesmente um esquecimento da Câmara de Vereadores participar. Eu acho que tem uma orquestração muito proposital de atender alguns setores da sociedade na condução do plano e excluir os outros setores que, obviamente, são representados por nós. Eu represento aqui arquitetos, população favelada, mas a gente tem base hospitalar, base dos sindicais da educação, temos mercado empresarial, tem o extrato da sociedade do Rio de Janeiro aqui dentro da casa. Então, por que excluir a casa, que é extremamente representativa desse processo? Eu acho que desde o ano passado a gente tem esse gargalo e a gente precisa correr atrás. Me preocupa muito como vai se dar o debate público sobre o plano. Não foi feita uma discussão durante o início da pandemia no governo Crivella, e o modelo de representação também desse executivo, e falando muito na figura do secretário Fajardo, não contempla os amplos setores da sociedade que a gente precisa tocar. Claro que a gente pode ter vereadores que acompanham remotamente, mas a maioria da população não tem sequer dinheiro para pagar a internet. Então, como é que é escutada, como é que é ouvida? A gente teve uma comissão representativa que tem um relatório, aproveitando que o relator está aqui, que é excelente, com vários apontamentos para setores econômicos que precisam ser pontuados, que precisam ser desdobrados no debate da política urbana municipal. Acho que tem um trabalho interno de construção deste plano também, de interesses e intenções da Câmara de Vereadores, que corre, sim, lateralmente à condição do plano diretor que o Executivo propõe, porque a gente já vai estar municiado e muito alinhados entre nós sobre quais são os pontos inegociáveis, na minha opinião. Quero discutir o Reviver o Centro, acho ótima a iniciativa, mas na estrutura do plano diretor. Quero discutir, inclusive, quais são os outros setores do centro que não estão inseridos no debate do Reviver o Centro. Acho que a gente teve que respirar por aparelhos na política urbana nos últimos anos aqui na casa, mas a gente tem uma super janela de oportunidade de não deixar só na lógica das leis dos puxadinhos, perdão pela brincadeira, mas, de fato, fazer uma intervenção integrada e de impacto nos próximos 10 anos da cidade. Não vejo estas intenções e estas preocupações sendo vocalizadas nem na mensagem do prefeito, nem na condução, Jairinho, nesses últimos 3 meses aí, tanto da transição quanto os 2 primeiros meses iniciais do Executivo. Por isso que eu reforço aqui a importância da gente ter um plano de trabalho próprio para se dedicar no entendimento do que são as pautas inegociáveis na condução do plano diretor. Vereador Jairinho. Gente, só para terminar,
eu queria, como já havia dito, essa comissão é uma comissão que é importante porque ficamos 19 anos para votar o outro plano diretor. Então, a pluralidade dessa comissão me deixa satisfeito de saber que nós teremos uma diretriz boa. Acabei de falar na minha explanação, quando eu estava de forma híbrida, que eu não tenho apego à relatoria e quero chamar aqui, nesse momento, o vereador Pedro e a vereadora Tainá, para que possamos juntos apresentar fazer até uma coisa inédita nessa Câmara, juntos, olha só, de forma tão antagônica o Pedro e a Tainá, porque o plano diretor tem que ser plural, tem que ser antagônico, porque ele pega a cidade como um todo e tem que estabelecer diretrizes da cidade como um todo e atendendo a sociedade como um todo. Quero dizer que o presidente Jorge Felipe, em 2010, nós identificamos um plano diretor que estava defasado há 18 anos. Eu me propus a presidir a comissão do plano diretor e eu tenho certeza que esse foi um instrumento do plano diretor acontecer. Eu presidi, tenho anotado, está escrito 94 audiências públicas. Deve ter tido cerca de 50 na Câmara e 40 fora, nas APs, nas RAs, enfim. Eu presidi. Depois a vereadora Aspásia e o vereador Roberto Monteiro também fizeram a participação popular. Só que é porque, assim, a gente tem que saber o histórico daquilo que está acontecendo para a gente... quando a gente visita o passado, o único intuito de visitar o passado é você não cometer os mesmos erros no futuro, né? Eu não gosto de visitar o passado, mas nós temos a oportunidade de ver que essas audiências que nós presidimos foram importantes para a constituição do plano diretor. E como disse aqui o vereador Tarcísio, a vereadora Tainá, assim, a Câmara Municipal é o ambiente de votarmos os planos de estrutural urbano, o Código de Obras, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, inclusive o plano diretor, diz isso, a vereadora Rosa está saindo, eu ia fazer um comentário, mas eu vou fazer mesmo assim. E assim, eu ia falar que a vereadora Rosa saiu, eu queria falar na frente dela. Nós ficamos aqui muitas das vezes, eu não tenho nada contra isso, mas discutindo plano emergencial, que é de iniciativa do Poder Executivo, que depende de orçamento. Vamos discutir ajuda emergencial quando nós discutimos o orçamento da cidade, porque é a hora certa de discutir. Por que você falar em plano emergencial no meio do caminho é algo que soa para a sociedade, que de repente cria uma expectativa de acontecer, algo que não está previsto, que não vai acontecer. Então a sociedade tem a falsa expectativa daquilo. Então é o seguinte, a Câmara de Vereadores ela tem que falar de política urbana, ela tem que falar de uso e ocupação do solo, diretrizes para onde a cidade vai crescer, falar de orçamento na hora certa, e muitas das vezes ficamos discutindo aqui coisas absolutamente que são de âmbito estadual e âmbito federal. Quando, na verdade, temos aqui uma potência do município, o município da capacidade do Rio de Janeiro, a Câmara pode fazer com que a cidade do Rio de Janeiro cresça através do seu plano diretor, e é por isso que eu quero o plano de trabalho da Tainá, quero a ajuda do Pedro, a ajuda de todos aqui para que a gente possa fazer junto. Já falei que abro mão também de ser relator para ajudar. A minha única função aqui é ajudar. Eu queria falar que a vereadora Rosa não está aqui, mas isso é um comportamento muito ruim. Ela falou da comissão permanente. Ela é a primeira a assinar as frentes parlamentares. Ela é a primeira a assinar as frentes parlamentares. Fala da comissão permanente, mas é a primeira a assinar as frentes parlamentares. Na comissão representativa, a comissão representativa de saúde, o vereador Rogério Amorim ligou para todo mundo para pedir para que fosse o relator. Na comissão de desenvolvimento econômico, o vereador Pedro ligou ponderando que queria ser o relator, Lindbergh seria o relator, acabou sendo o relator. Essa comissão aqui, eu tenho meu telefone aqui, eu liguei às 10 horas e 17 minutos, 10 horas e 17 minutos para o Rafael. Rafael, como é que está? Como é que está a composição? Não sei, Jairinho. Eu falei, ó, eu presidi 94 audiências públicas.
eu tenho um pouquinho de experiência sobre isso. Se quiser a minha contribuição como relator, estou à disposição. Hoje, 10h17 da manhã. Então é o seguinte, a teoria da conspiração está na cabeça de quem está pensando nela. O bom juiz julga os outros por si próprio. Quando alguém tem uma atitude a seu respeito de forma intrínseca, aquilo ali, na verdade, não está no coração da pessoa, está no coração dela. Entendeu? Então, eu acho isso um movimento ruim, não tem nada combinado aqui, as coisas aqui acontecem de forma clara e republicana, insinuações que não são verdadeiras, é muito desconfortável para uma comissão séria como essa aqui. Obrigado, presidente. Assim, aceito com todo carinho o seu relator, abro mão para todo mundo aqui, enfim, e estou aqui para trabalhar a 10 mãos com todo mundo, porque eu acho que essa Câmara aqui é a Câmara dos Vereadores, né? E a Câmara dos Vereadores tem um papel preponderante. Inclusive, já é jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é o caso da lei do plano diretor, que é de iniciativa do Poder Executivo, mas matéria urbanística, a Câmara tem, inclusive, a legitimidade de apresentar o projeto de lei. Então, na verdade, nós temos que, durante esses 10 anos, nós temos a obrigação, nos próximos 10 anos, quem vai ficar aí, quem vai se reeleger, de votar os planos, aquilo que o plano diretor manda. Nós ficamos aqui votando o que o plano diretor não manda. E a gente tem que fazer aqui o que o plano diretor manda. Então, depois dessa reunião com o Fajardo, com o que quer que seja, eu respeito tanto a participação popular que eu presidi 94 audiências públicas. Obrigado, presidente. Quero aqui dizer que Jairinho entendeu o recado e sabe absolutamente que eu não tenho concordância com o Partido Novo aqui dentro da casa. Não, sim, claro. Tainá, tá sem. Por isso que eu falei que é plural. Entendeu? Tá, então, vamos lá, para a gente tentar ser agora um pouco mais objetivo nessa parte. Convidar o secretário municipal de Planejamento Urbano, Washington Fajardo, para a próxima reunião nossa, ele fazer a apresentação, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre o que ele e o grupo de trabalho dele pensam sobre o plano diretor de 2011, né, o que pode ter dado certo, o que pode ter dado errado, assim como o Tarcísio falou, e outros. E acho que a partir dessa reunião... Você está sem... Não escutei, Tarcísio. Você falou alguma coisa? Rafael, não, é que eu queria sugerir que para essa reunião, já que é para contar para a gente o que já aconteceu, fosse convidado também a CAU e a FAM, que já soltaram notas públicas sobre esse processo, para a gente tentar entender o que aconteceu, né? Pudesse chamar a CAU e a FAM. Ok. A gente vai fazer esse chamamento para que eles possam vir, ou fazer de forma híbrida, como ele preferir, mas eu acho que a próxima reunião vai ser com esse intuito, e eu tenho certeza de que os vereadores Pedro Duarte, a vereadora Tainá de Paula e o vereador Jairinho vão ajudar nessa construção do plano de trabalho da nossa comissão, para que a gente consiga ter sucesso, assim como as 3 comissões representativas designadas pela presidência da Casa no início do ano conseguiram fazer o seu trabalho. Alguém mais deseja fazer algum comentário, falar alguma coisa? Então, a gente vai fazer o convite ao secretário, assim que confirmar a data, a gente passa para todos, para que todo mundo se programe e a gente consiga fazer essa próxima reunião. Mas vai chamar a CAU e a FAM para essa reunião também, Rafael? Isso que eu não entendi nessa proposta. Vou botar aqui, então, para todo mundo concorda que temos que chamar essas 2 instituições? Acho que a gente chama o Fórum de Planejamento Urbano do Rio, que congrega todas essas entidades, e eles fazem a convocação para as representações. A CAU numa posterior? Não é soberana dentro do fórum. Tem outras associações de moradores e outras entidades dentro do fórum. Então, primeiro o fórum. O fórum, acho adequado. Junto com o Fajardo. Isso. Então, vou ouvir a nossa amiga aqui, Tainá, então. Concordância de todos? Bom, Sim. Vamos lá, só para a gente então finalizar aqui a nossa reunião. O secretário Washington Fajardo e o fórum vão ser os convidados para a próxima. A comissão hoje tem 19 vereadores que a compõem, sendo que os 2 vice-presidentes são os vereadores Tainá de Paula e Pedro Duarte, e o relator, o vereador Jairinho. Correto? Então, encerrando, para a gente continuar nosso trabalho. Só a título de informe, presidente. Amanhã nós vamos instituir a Comissão de Assuntos Urbanos.
E lá nós já vamos propor um plano de trabalho que, obviamente, vai contemplar partes, debates acerca do plano diretor. A gente apresenta na próxima reunião. Só para, antes de encerrar ainda, recebi aqui um documento da presidência da Casa, só para confirmar aquela situação que a gente fala nos grupos de WhatsApp sobre as frentes parlamentares. Precedente regimental número 71. Né? Fica acrescentado ao item 1 do precedente regimental número 66 de 2017 os subitens que se seguem. Quando as frentes parlamentares tenham como temática político-legislativa assunto pertinente às comissões permanentes, obrigatoriamente a proposta de criação deverá conter a subscrição de anuência da maioria dos membros dos respectivos colegiados. Os vereadores que forem membros dessas comissões permanentes e que firmarem a concordância de criação da frente parlamentar, dela farão parte como membros integrantes. A eficácia desse precedente dar-se-á a partir da sua publicação, 25 de janeiro de 2021. Por favor, presidente Jorge Felipe. Embora eu ache que não é aqui o fórum adequado para se falar sobre esse tema, mas considerando a leitura do precedente regimental, cria um constrangimento muito grande para os integrantes da comissão quando você tem no grupo de Zap, vou dar um exemplo concreto, criação da Frente Parlamentar em Defesa do Servidor Público. Eu integro a Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. E eu observei ontem que já tinham 32 assinaturas de vereadores integrantes. Isso cria um constrangimento para os integrantes da comissão falar não diante de um colegiado que está se manifestando absolutamente favorável. Eu penso que a lógica está sendo invertida, que os vereadores, quando resolverem trazer a proposição da criação de uma frente parlamentar, devam fazer, desculpem, como fez o vereador Tarcísio Mota ontem. Ele estava propondo a criação de uma comissão e a primeira consulta que ele fez foi aos integrantes da comissão se eles concordam com a criação daquela frente, porque isso cria, eu confesso para vocês, cria um constrangimento muito grande. O vereador Paulo Pinheiro depois me ligou e falou assim, Jorge, falei, Paulo, eu quero discutir isso pessoalmente contigo. Eu estou me sentindo constrangido diante do que eu estou vendo aqui no grupo de Zap. A criação dessas frentes parlamentares necessariamente deve ser discutida preliminarmente com os integrantes das comissões que versem sobre o mesmo tema. Perfeito, presidente. Bom, agradeço a presença de todos, declaro encerrada essa sessão e vamos à próxima.